Bom dia. Bom dia. Ensinamento de Meisho Sama, Jorei e Eliminação dos Conflitos, publicado no livro Mistério da Grande Natureza, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Há, por exemplo, bebês que choram muito. No geral, atribui-se a causa aos vermes, mas quando examinados, verifica-se que eles têm invariavelmente pontos febris na cabeça ou nos ombros, e se apresentam endurecidos em muitos deles. Com o Jorei, as toxinas diminuem e a febrícula desaparece. Tranquilos, os bebês não choram mais. Mesmo assunto de ontem. Ponto de febrícula. Febrícula não é febrão. Então, o que tem que fazer? Procurar. Ele fala, tem ponto endurecido com febre. Procure. Como que procura? Com a mão. Colocando a mão. Ninguém faz isso daí. Muito raro, raríssimo. Estou com não sei o que. Levanta a mão, faz jorei na testa, faz jorei no ombro. Quando muito. Às vezes faz na barriga. Tem lugar que nem isso. Só aquele... que é espanador mesmo. Quer dizer, a Sama fala tanto sobre ponto focal, né? Você encontrar o ponto focal. Só vai encontrar dessa maneira. Não vai vir uma alma aqui te falar, olha, ministra. Pode ser até que venha, não sei. Mas, né? Geralmente ninguém fala isso. Mas se não fizer assim dá resultado? Também dá, só que demora mais. Dá também. Mas demora mais. A diferença é você ir no cerne da questão. Vai diretamente onde está o problema. Aí é bem mais rápido. Evita, já pensou? Bebê chorando a noite toda. Né? Aí fica lá fazendo jorei e não para de chorar. Mas se você achar esse ponto, que o Meisho Sama fala, 5 minutos ele dorme. Por quê? Porque passa aquele estado de irritação, de tudo que a gente viu ontem, né? Aquele mal-estar, tudo provocado pela dissolução da toxina. Porque quando você pega o ponto certo, aquilo dissolve muito rápido. Hoje em dia, então, o poder da luz de Deus está muito maior. Muito maior. O Jorei tem uma força. A pessoa vem aqui, não tinha nada, no dia seguinte não vem, pergunta, o que aconteceu? Purifiquei. Provoca purificação. É bom. Isso que tem que entender, né? Que é bom, que não é ruim. Os mesmos sintomas são encontrados nas crianças rebeldes ou que se irritam com facilidade. Ao receberem Jorei, elas se acalmam, passam a detestar discussões e inclusive tornam-se alunos melhores. A mesma razão atribui-se também o desentendimento entre marido e mulher. O Jorei harmoniza o casal. Qual Jorei? É o espanador? Vai harmonizar. Demora mais, viu? Jorei tem que ser... Meisho Sama fala, quando a gente pega o livro Arte do Jorei, volume 1, volume 2, volume 3, ele fala incansavelmente e repete várias vezes. Tem que localizar o ponto focal.
tem que localizar o ponto focal. Precisa localizar o ponto focal. Ah, ministro, mas agora o poder da luz está muito maior. Então, se eu fizer o espanador, vai também rapidamente. Então, se você achando isso, faz teste. Custa você testar, procurar ponto focal, ministrar jorei e ver efeito que dá. Você vai ter sua comprovação. Né? Nuvem está aqui, vamos supor. Aqui está o problema. Né? Aí a pessoa faz um minutinho aqui e já fica meia hora aqui no pescoço, no tronco. Depois vira, fica mais meia hora no outro lugar. E o lugar que tinha que ser, quase não ministrou jorei. Porque não procurou ponto focal. Onde que está febrícula? Onde que está esses locais mais duros? Né? Para cada tipo de doença, o Meixo Sama explica o lugar onde precisa procurar. Tem muita gente que manda mensagem, né? Ah, ministro, eu tenho não sei o quê. Onde é o ponto focal? Eu não sei. Mas não tem um ponto focal que se relaciona com cada caso? Varia, não é sempre o mesmo lugar. O próprio Meixo Sama fala. Para muitos casos, ele fala assim, você procura na cabeça, faz. Se não der, vê parótida, se não der, pescoço, ombro. Às vezes toxina, você não encontra ela. Está tão escondida. E às vezes aquela febrícula que ele fala é tão leve que você não diferencia. Você não consegue encontrar mesmo, é difícil encontrar. Ele fala que fica fácil encontrar quando você está sempre procurando. Aí você se torna especialista em encontrar ponto focal. E aí você vai ministrar jorei no ponto focal. E aí você realmente está fazendo aquilo que o Meixo Sama pediu para fazer. Simples assim. Não tem segredo nenhum. Ele falou. Tanto. Lê Arte do Jorei 1, 2 e 3. Pessoal, quem é messiânico precisa ter esses livros, viu? Arte do Jorei 1, aliás, precisa ter todos. Na verdade, precisa ter todos os livros. São 10, 15 livros. Aliás, está faltando um livro. Trouxe ontem e já assumiu. São 16 livros. 10, 15, 16, 17 livros. Da editora Luquis Olhos. Fora outros livros que é muito bom ler também. Luz do Oriente 1, 2 e 3. As Reminiscências. São acho que 6 ou 7 volumes. Pequenininho. Pode-se, pois, concluir que as toxinas acumuladas no organismo são, na verdade, a causa fundamental dos diversos conflitos entre os seres humanos, especialmente aquelas que se concentram no pescoço, cabeça e ombros. Olha o tamanho do pescoço, da cabeça e dos ombros. Fala, vai jorei nos ombros. A pessoa fica lá ministrando jorei. Não sabe se é no esquerdo, se é no direito que precisa mais. Então fica meia hora de jorei, ficou só 5 minutos, vamos dizer, no ombro. Mesmo assim, vamos dizer, a toxina pode estar bem perto do pescoço, como pode estar mais para a ponta, pode estar mais para trás, pode estar mais para frente. Ele fala, você acha o ponto focal, ministra com a ponta do dedo. Bem naquele pontinho. Isso é jorei no ponto focal. É esse jorei totalmente você pega uma lanterna, sabe aquela lanterna? A lanterna você
Tem umas que você gira, tem outras que você vai para frente e para trás. Ela abre o foco e fecha o foco. Quanto mais fechado o foco, mais a luz concentra e ilumina aquele local. Quanto mais você abre, a luz fica mais fraca. Meshama falava, por exemplo, se você ministra a Jorei assim, luz, ela se dispersa. Se você ministra a Jorei assim, você está concentrando toda a luz naquele lugar. Mas se você ministrando Jorei com a pontinha do dedo, esse dedo, tanto faz, que você achar melhor, né? Ali, tem gente que fazia com o dedão assim. Porque fazia mira, né? Verdade. Verdade. E com efeito, você concentra toda a mão, o Meshama fala, é um lugar para ministrar Jorei. É o lugar do corpo. Por que a gente não ministra Jorei com o olho? Porque a mão é o lugar que sai mais luz. Ele descobriu isso. Então, fazendo naquele pontinho com a você colocou toda a luz ali, rapidamente vai dissolver. Rapidamente a pessoa vai melhorar. Muito rapidamente. Tem pessoa que tem o ombro duro, parece um calombão assim. Mas dentro desse calombão tem um ponto que está mais duro e que está mais dentro disso. Aí ali é o ponto focal. Isso não é uma coisa que você escutou hoje e amanhã você vai, sou o rei do ponto focal. Não. Isso é uma coisa que todo dia você vai examinar o seu próprio corpo, atrás desses pontos, atrás dessas febrículas, e pouco a pouco você vai encontrar cada vez mais pontos, talvez até a um ponto de desistir de procurar, porque vai encontrar às vezes tanto ponto, às vezes tem 3, 4, 5 assim, num lugar só. Eu tenho aqui 1, 2, um do lado do outro. Aqui tem, e é dolorido. Aqui dói bastante. Dolorido. Tudo dolorido. E eu estou todo dia aqui, todo dia fazendo oração, todo dia ministrando Jorei, todo dia recebendo Jorei. Toxina, todo mundo tem. A gente precisa buscar a elevação espiritual. As toxinas impedem, tem que eliminar? Sim. Mas tem um certo ponto, por exemplo, quando a gente estuda a vida dos santos, qualquer um deles, eles atingiram um nível de elevação espiritual dos budistas, de qualquer religião, né? Falando aqui mais da católica, mas de qualquer, atinge um nível espiritual tão elevado, mas não quer dizer que não tem toxina. Meshama tinha, até morrer, tinha toxina. Acho que não, numa quantidade tão grande igual a gente ainda tem. Tem menos. Tem menos. Por exemplo, você pega essas pessoas que tem religioso, o que eles fazem? Primeira coisa, jejum. Você fazendo jejum, você evita de comer um monte de porcaria. Comida de pobre. Né? Não tem banquete. Vai no mosteiro, vai ver o que é. À noite aquela sopinha, ralinha. Vê se come bolacha, toma refrigerante. Não tem nada disso. Não tem isso. Vê se come carne. Não come. Entendeu a diferença? Então tudo facilita aquela vida monastérica. Mas a gente não tem condição, né? Até poderia. Vou largar tudo, mas não é esse. Isso não faria muito sentido, né? Porque daí também você não pode ajudar ninguém.
Então a gente está na chuva, vai se molhar, mas a gente vai ajudar um monte de gente, né? Vai ajudar. Mesmo com toxina, com tudo. Entendeu? Nada impede da gente mudar nosso sônen, de um sônen ruim para um bom. Não é a toxina, não vai, ela vai atrapalhar. Até um certo ponto atrapalha muito. Mas quanto mais a gente aprofunda na fé, menos atrapalha. Só que purifica bastante também. Isso é todo mundo que está frequentando aqui há algum tempo, e mesmo quem não frequenta, purifica. A diferença é que quem está aqui está purificando e aguentando, e aceitando e agradecendo. E quem não está reclamando, está lamuriando, está tomando remédio. Essa é a diferença. Então, para acabar definitivamente com as discórdias, a única solução é expelir do organismo todas as impurezas através do Jorei. Assim, os demais problemas, tais como guerras, pensamentos destrutivos, lutas de classe, desentendimentos e insatisfações gerais, que também têm origem no mal-estar causado pelo acúmulo de toxinas, serão concomitantemente resolvidos. Então, o que é o importante? Através do Jorei, eliminar essas toxinas que tem no corpo, para que você vá tendo menos mal-estar, para que você vá tendo mais calma, adquirindo mais sabedoria, se sentindo melhor. Isso é uma graça que me chama, que Deus deu, né? Muito grande, de Jorei. É como está no salmo de hoje, né? O último salmo de hoje. O verdadeiro caminho da salvação. Verdadeiro caminho. Tem muito caminho, mas é caminho errado. O caminho certo é purificar as inúmeras máculas da humanidade. Esse é o único caminho. Purificar as máculas da humanidade. Recebendo o Jorei, não recebendo o Jorei, purificação vem. O Jorei é um método de acelerar esse processo e de eliminar toxinas e nuvens de uma forma mais branda. A pessoa não sofre tanto. Quando você ministra Jorei, você queima as impurezas a ponto de elas, quando vão se movimentar para sair, você não tem dor, você não tem nada, porque está morta. O Jorei queima, está morto. Mas se você não faz Jorei, ela, quando anda, dói tudo. Dói tudo. Incomoda demais. Essa é a grande diferença. Então, eliminando com o Jorei é a forma mais suave de eliminar. Mas é para eliminar. Mesmo com o Jorei, imagina, a pessoa tem uma bolinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e aí começa a dissolver tudo ao mesmo tempo. Precisa 5, 6 pessoas, uma em cada bolinha administrando Jorei para não doer nada. Vai dar desconforto, vai dar, não tem jeito. A quantidade de toxina que o ser humano carrega no corpo é muito grande, né? Quanto miojo com salsicha a gente não comeu, quanta bolacha, chocolate, refrigerante, e quanto medicamento a gente já não colocou dentro. Está cheio, está cheio. Eliminar o máximo possível
Vai conseguir eliminar tudo? Meixo Sama falava, 3 vidas. E se você não inicia, cada vida que vem está pior. Em vez de vir melhor, vem pior. Você tem que iniciar esse caminho. É o único caminho verdadeiro. Entrar nesse caminho. Deixar as purificações seguirem o seu curso natural. Ainda por cima pode ajudar com o jorei, com a oração, com a fé, com a prática da fé. É muita bênção. Deus é muito misericordioso. Demais. Entretanto, por desconhecerem o motivo primordial de tantas indisposições, muitas pessoas procuram estimulantes fortes. Estes, por sua vez, dão origem a vícios e maus hábitos, tais como alcoolismo, lascívia, indolência e brigas. Aproveitando-se dessas situações escusas, materialistas ambiciosos das mais variadas épocas contribuíram para incrementar o descontentamento e a insatisfação, instigando guerras e revoluções sociais de cunho negativo. É preciso, então, antes de tudo, expurgar através do jorei todas as perturbações espirituais e orgânicas, para que uma paz duradoura se estabeleça na terra. E, em primeiro lugar, ela tem que se estabelecer dentro de cada um de nós. Ao mesmo tempo que a gente ministra jorei nas pessoas, tendo isso em mente, a pessoa que vem receber jorei, você tem que saber que você está canalizando uma luz que está proporcionando para essa pessoa mais paz, mais felicidade, mais saúde, mais prosperidade. Você está ajudando na salvação da pessoa através do jorei. Essa é a vontade de Deus. Ministrando jorei nas pessoas, fazendo auto-jorei, praticando aquilo que Meixo Sama deixou para a gente praticar. Ele falava tanto do poder da oração, né? Falava tanto do poder das dedicações, do bem que faz, até antepassados se salvando, mesmo você não fazendo oração para eles, cultos, cerimônias, não sei o que, mas você estando, servindo a Deus na obra divina, ajudando as pessoas, eles se elevam. Então é um presente que Deus deu para a gente, enorme, um tesouro, que a gente precisa o quê? Cuidar e, acima de tudo, utilizar, fazer oração, ministrar jorei, buscar o aperfeiçoamento na canalização do jorei, tem que começar a procurar esses pontos focais e ministrar jorei nesses pontos focais, para eliminar essas toxinas de uma forma mais suave, para poder o corpo livre de toxinas e o espírito livre de máculas elevar espiritualmente e se sentir melhor, ter mais paz, ter mais dinheiro, ter mais tudo. Ter tudo mais. Vai vir pessoa para te provocar, para te tirar do sério, mas você vai notar que cada vez menos você sai do seu normal. Cada vez menos você perde a calma. Isso a gente nota e assim, é rápido, a gente nota. É só ficar atento, você vai perceber, você mesmo está aceitando, entende, porque você primeiro entendeu o que é purificação. É purificação. A pessoa vir te irritar, é seu aprimoramento.
Por exemplo, o Meixo Sama perguntava, o senhor tomou muito banho de cachoeira, fez muito jejum, como que o senhor atingiu esse estado? Porque era o normal, era isso, né? Era através do sofrimento. O senhor falava, nunca fiz nada disso. Simplesmente eu me aprimorei em controlar minha ira. Ele fala, eu tenho um temperamento irascível, ou seja, ele sentia raiva, ficava com raiva. Ele via cada... Imagina o que ele passou. Deus me ele não, a gente quando lê a vida dele, a gente percebe que ele não tinha muito paciência, né? A pessoa vinha perguntava uma coisa, aí no dia seguinte vinha perguntar a mesma coisa, ele olhava e falava assim, você não está prestando atenção, eu já falei. Ele falava assim, olha, sabe o que é? Não era. A não ser que era uma pessoa iniciante, que não sabia nada, ele abraçava mesmo. Mas quando uma pessoa que já estava ali, mano, vinha chumbo grosso, viu? Ele repreendia severamente. Várias vezes a gente lê e fala, até nos testemunhos, fui repreendido tão severamente. E era assim, ministros, reverendos. Se você vê, não é que ministro e reverendo era tudo perfeitinho, não, fazia cada besteira. Meixo Sama, tinha uns que ele mandava embora. Falava, não pode ir embora, você não tem jeito. Mandava embora, verdade. Então esse foi o aprimoramento dele, se controlar. Mesmo se controlando ainda chamava atenção, firme. Não era com agressão, mas era muito firme. Você não está vendo que você está fazendo errado? Vou te avisar agora, olha, você está fazendo errado. Isso daí não vai dar certo. Você vai ter problema se continuasse. Ele alertava. No ensinamento, ele fala, inclusive, orienta assim, convém alertar as pessoas para os erros que elas estão cometendo. Não é ficar chamando atenção, dando bronca. Não, é alertar. Pode alertar com amor? Pode. Tem pessoa que vai ouvir com muito amor. Mas tem pessoa que está tão distraída no mundo, que está tão dormindo, que você tem que chacoalhar. Uma tamafurina, chacoalhar a alma da pessoa. Ele às vezes dava bronca tão severa na pessoa, mas às vezes não era nem na pessoa, era o que estava com a pessoa. Além disso, né? Além do que a gente imagina. Né? Uma vez um reverendo me deu uma bronca tão grande, por um motivo tão, assim, não era para tanto, mas ele deu bronca e virou a cara, inclusive, para mim. Eu fiquei desconcertado. Aí eu parei e comecei a pensar, aí eu vi que eu estava fazendo muita coisa. Não era só aqui, muita coisa que eu estava fazendo estava errado, do ponto de vista de Deus. Aí falei, Deus utilizou essa pessoa para me chamar a atenção, porque eu resolvi refletir por que eu não merecia, porque eu achava, eu não merecia, né? Então, por quê? Então, perguntando, meu Deus, por que o Senhor usou essa pessoa para me dar essa bronca? O que eu estou fazendo? Aí eu fui refletir, aí Deus mostrou um monte de coisa. Aí eu cheguei à conclusão que bronca foi pequeno ainda. Né?
Interessante, viu? Interessante. Tem um ditado que fala assim: muitas vezes a mãe não sabe porque está batendo, mas o filho sabe porque está apanhando. A mãe não sabe o que fez, não fala, vou bater nele hoje. Tá bom, mamãe, não vou nunca mais fazer isso. O que você está fazendo? Aí se entrega. É preciso então, antes de tudo, expurgar através do gerei, já foi. Dessa forma, a humanidade inteira usufruirá de um bem-estar incalculável, passando a detestar conflitos, começará a saborear em plena alegria a felicidade interminável. O único jeito de encontrar essa felicidade sem fim, a sentir o gosto dessa felicidade, dessa alegria, dessa paz, desse bem-estar, é eliminando as toxinas do corpo material e as nuvens do corpo espiritual, ou seja, purificando, limpando e parando de sujar. Uma coisa é você não toma remédio, você não come nada ruim, come só produto da grande natureza. Claro, vai melhorar muito. Mas se você não parar para julgar se você está fazendo certo ou errado, se você não modificar a maneira de ser, você continua gerando, sujando através do sonem, do jeito de agir, do jeito de falar, do jeito de pensar. Você continua maltratando as pessoas, continua debochando do sofrimento alheio, continua criticando, mesmo sem saber o que está acontecendo, continua julgando os outros, se colocando numa posição que não é sua, é de Deus, que é o único que pode julgar, e você está criando um monte de sujeira para o seu espírito, e essa sujeira espiritual vai se refletir em toxina no seu corpo material, e você fica num processo de limpa, sobe um pouco, não modifica seu jeito, suja, cai, limpa, sobe, suja, cai, e não vai adiante. Não vai adiante. Outra coisa é, você quer ser muito bonzinho com todo mundo, está muito atento nessa parte, mas quando vem uma purificação, você toma remédio. Você come qualquer porcaria que aparece na frente o tempo inteiro. E você também. Então, por isso, não é tão simples, né? Eu acho que a parte mais... Não tem parte mais difícil. Tudo é difícil. Porém, quando a gente começa nesse caminho, pouco a pouco, tudo vai ficando mais fácil. Você já aí começa a entender purificação, aceitar, a não tomar, a querer falar, não, eu vou aguentar, não vou mais na farmácia, eu vou fazer jorei. Não falou que o jorei elimina? Eu vou procurar o ponto que vai fazer essa dor passar.
eu vou procurar, e eu vou ministrar, e eu vou pedir jorei, e eu vou aguentar. Talvez eu fiz alguém também sofrer muita dor, nessa vida mesmo, talvez em outras, talvez eu tenha que resgatar também alguma coisa. Dessa maneira eu tenho que passar por isso, para aprender que eu não posso fazer mais isso com ninguém. Quem gosta de apanhar? Né? Ninguém. Por que a gente vai bater então? Quem gosta de ser maltratado? De ser desprezado? De ser injuriado? De ser caluniado? Ninguém. Então vamos parar. Quem gosta que fique falando da gente? Né? Ninguém. Então vamos parar de falar dos outros. Quem gosta que ministre jorei na gente? Todo mundo. Então vamos ministrar jorei nos outros também. Quem gosta que faça oração pra gente? Todo mundo. Então vamos fazer para os outros também. Quem gosta de ser bem tratado? Todo mundo. Então vamos tratar os outros também. Quem gosta de que seja sincero com a gente? Todo mundo. Vamos ser sinceros. Tão antigo isso. Quem gosta de ser amado? Todo mundo. Vamos amar as pessoas. Como foi dito, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Você amar alguém como Deus te ama, a gente tem muito para evoluir. Muito. Não é? Muito. Não é? O importante é entrar no caminho. Pedir para Deus cuidar da gente, para a gente não se perder no caminho. Tem que pedir para Ele manter a gente no caminho. Porque se Ele não cuidar, a gente se perde. A gente se perde. A gente é muito sem noção. A gente é muito, como foi dito ontem, vermezinho vagando no lodo. É, perdidinho ali, ó. Fica rodando em volta do lugar, não sai do lugar, grudado naquela sujeira, né? Tem que buscar a saída. Meixo Sama deu, descreveu, mapeou e deu pra gente o GPS pra gente não se perder, né? Abriu trilha no meio do mato. Falou, agora vem por essa trilha. O único problema dessa trilha é que ela não é descendo, é subindo. Então a gente tem que fazer força. Essa é a nossa parte, fazer força. Se esforçar. A gente faz muita força às vezes para trabalhar, para realizar nosso desejo de ter alguma coisa, nosso desejo de ir em algum lugar, nosso desejo de satisfazer nossa vontade. Isso é o que mais tem. Pessoas se esforçando para realizar os próprios desejos. Mas a gente precisa se esforçar para realizar o desejo de Deus. Se esforçar para realizar a vontade de Deus. Deixando a nossa em último lugar. Satisfazendo inclusive primeiro os outros. Nós por último. Não é fácil.
passar de egoísta para altruísta. Não é fácil. Mas Deus, se você pedindo para Ele, se você se agarrando nele, se você agarrando com o Meixo Sama, se você pedindo para Meixo Sama, Ele vai ajudar. Ele não abandona. Ele vai estar ali. A gente só não pode achar que Ele vai fazer o que a gente quer. Ele vai fazer o que é necessário. E muitas vezes o necessário é a purificação. Então, agradecer. Ele está fazendo o que precisa para que a gente chegue mais perto dele. Que a gente seja feliz, sem limite de ser feliz. A verdadeira felicidade, como foi lido. Tá bom? Até amanhã. Amanhã, sábado, 9 horas, oração de sábado. Tá bom? Até amanhã.